Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à live segundo o Espírito da Verdade do Evangelho com a pastoricista Sandra Ribeiro. E o Vini. Para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Enquanto você ora, eu vou. Pai, obrigado, porque é o Senhor que nos sustenta, é na Tua força e no Teu poder, é pelo Espírito que continuamos a avançar. Obrigado, Pai, porque é o Senhor que mantém a integralidade do nosso ser, corpo e alma e espírito. Espírito que o Senhor nos deu, que é Cristo em nós a esperança da glória. Obrigado porque em Ti não há divisões, essas divisões malditas causadas pela religião, pelas doutrinas dos homens. Nada disso há em Ti, porque é um mesmo Espírito, uma mesma mente, a mente de Cristo. Tu não estás retalhado, Tu não estás dividido. Todas essas divisões de cunho humano não permanecerão contra a Tua igreja, não permanecerão na Tua igreja, pois nunca estiveram. Que aquilo que é abalável, Pai, seja abalado para que aquilo que é inabalável permaneça. Porque nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Tu és fiel e bom. Obrigado, Abba, pelo Teu amor, perfeito amor que lança fora todo o medo. Obrigado porque a porta que Tu abres, ninguém pode fechar, e a porta que Tu fechas, ninguém pode abrir. Eis-nos aqui, envia-nos a nós. Conduz-nos, Pai, à Tua igreja, a pastos verdejantes, a águas tranquilas, as Tuas veredas de justiça, por amor do Teu nome. E ainda que andemos por um vale de sombra e morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Obrigado, Abba, porque Tu preparas uma mesa na presença dos nossos inimigos, unges nossa cabeça com óleo e nosso cálice faz transbordar. E certamente a Tua bondade, a Tua graça nos seguirão, a Tua misericórdia, Pai, todos os dias das nossas vidas. Amém. E em Ti habitaremos eternamente, porque Tu és fiel. Eis-nos aqui para viver o novo que o Senhor já está fazendo, o caminho no deserto, rios no ermo. Eis-nos aqui, a Tua noiva. Prepara-nos, adorna-nos, tira tudo que o Senhor não plantou, nos conduz em perfeita saúde, que seja retirado dos nossos corpos mortais tudo o que o Senhor não plantou, que seja superabundado em vida, renovado, que resplandeçamos para a Tua glória, que seja enfatizado e exposto a diferença entre o Teu povo santo e o povo do mundo. Separa, Pai, o joio do trigo. Conduz-nos, guia-nos, faz resplandecer a Tua luz, faz brilhar. Que cresçamos hoje, o hoje da salvação de Deus, porque é um presente. Que recebamos de Ti mais e mais, e assim poderemos fazer mais e mais. Cada um de acordo com o que já alcançou, que deixemos de lado, deixemos para trás todo o orgulho, tudo aquilo que ainda tenta se agarrar a nós, nos atrapalhando de Te adorarmos em espírito e em verdade, a níveis cada vez mais profundos de intimidade contigo, Pai. Amém. Que não andemos ansiosos por coisa alguma, mas que confiemos no Teu tempo, no Teu trabalhar. Abba, obrigado, porque Tu és bom, verdadeiramente bom. Eis-nos aqui, envia-nos a nós, que todas as barreiras e impedimentos caiam por terra e que a Tua glória atrai os nossos irmãos e irmãs, Espírito Santo, Espírito da verdade, Jesus Cristo, para que recebam da Tua palavra, de Ti, que és a verdade. Verdade e vida, Espírito e vida. Eis-nos aqui, Pai, para receber do bom fermento que o Senhor preparou através da mulher, a Tua igreja, através da vida da Sam, que o Senhor preparou para nos entregar. Eis-nos aqui, Pai. Amém.
Amém. Amém, amém e amém. Sejam todos bem-vindos. Quito, boa noite, irmão. Boa noite, Quito. Seja bem-vindo. Boa noite, Silvânia. Maria. Boa noite, Silvânia, Maria. Boa noite a todos. Paz e Sejam graça. bem-vindos. Jardim particular do Senhor. Pode mandar. Olha só. Amém. Glória a Deus. Várias flores. Vamos lá? Cresça hoje é um presente. Oi, Cleide, seja bem-vinda. Boa minha noite, irmã. Cleide. Paz e graça. Vamos lá. O texto base desse devocional de hoje é Lucas, capítulo 2, versículo 46. Do versículo 46 ao 47 e versículo 52. Mas na realidade nós vamos passear aí do 51 ao 52 também, no longo do corpo do texto. Boa noite, Fábio, seja bem-vindo. Coisa fofa. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então veja, gente, 3 dias depois, né, quando Jesus, né, se separou ali, não é, daquele, vamos dizer assim, daquele grupo lá, né, dos familiares que tinham ido a Jerusalém, e ele ficou, né, no templo, onde estavam ali, né, os doutores, os anciãos, os homens entendidos da lei. Boa noite, Laércio, querido irmão. Boa Seja noite, irmão bem-vindo. Laércio. Paz e graça. Paz e graça, Fábio. O Senhor Jesus, ele, enquanto criança, né, ele tinha 12 anos, não é? E ele estava ali, né? Deixa eu ler aqui, né? O capítulo 2, Lucas. Vamos lá, gente, desculpa, né? Eu tô meio fungando. Aqui tá bem frio. E o corpo é fraco, né? Esse corpo dessa matéria fraca. Mas logo, logo estarei restaurada para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Mostra Amém. que o poder de Deus opera na nossa fraqueza. Coisa fofa, Laércio. Ele mandou, Ele mandou um Deus. sim, meu Jesus. Coisa fofa, papai do Deus te céu. abençoe, meu irmão. Amém. Coisa linda. Gente, então me desculpem, tá? Esse fungadinho aí. Mas nada vai atrapalhar o nosso alimentar. Então vamos lá. Só achar aqui. Lucas capítulo 2, aqui, versículo 41. Em diante. Sim, 41 em diante. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Veja, criança faz o quê? Criancice. Não é? Criança faz criancice. Veja, Jesus tinha 12 anos, era um menino. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo-lhe perguntas. Todos os que o ouviam, olha só, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas.
Ô Silmar, Deus te abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo. Boa noite. Olha que interessante, gente. Ouvindo eles, né, os anciãos, né, os mestres aqui, os homens sábios, né, no templo, significa que eram pessoas que tinham conhecimento da lei, não é, e dos oráculos, das palavras de Deus. E Jesus ouvia a eles, né, e fazia-lhes perguntas. Todos que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Olha só. Então, provavelmente, as perguntas que ele fazia, eles não sabiam responder. E por isso eles ficavam maravilhados. Veja um menino de 12 anos, né, ensinando aqueles que ensinavam. Né? Olha só a diferença, gente, da mente espiritual. Não é? E a palavra de Deus diz que assim como Jesus é, nós somos nesse mundo. Agora veja, Jesus crescia nas duas naturezas ao mesmo tempo. Jesus nasceu nas duas naturezas ao mesmo tempo. Então, diferente de nós, não é? Diferente de nós, que primeiramente nós nascemos do nosso pai e da nossa mãe, e é isso que a gente precisa entender e ter um pouco de paciência conosco, não é? Por quê? Porque, veja, gente, Jesus, ele era, não é, tanto homem quanto Deus. No seu corpo físico, ele era uma criança. Veja, ele estava aqui, não é, em Jerusalém, sem ter avisado aos pais, não é? Ora, se ele era menor de idade, não é, ele precisava, como é que se diz, pedir a permissão, não é, dos seus pais para saber se poderia voltar ali ou não. Mas, como criança, não é? O que uma criança faz? Não é? A criança, ela age ali, vamos dizer assim, né? Pela sua imaturidade, humanamente falando, não é? Ele age por impulso, né? Vamos dizer assim. Não é? E isso, não é que isso seja pecado. Não é que isso seja porque ele estava cuidando das coisas do Pai Celestial, não é? Ele estava ali, o intuito dele, o entendimento dele, não é? Era estar envolvido, não é? Ele já sentia esse ímpeto, esse desejo de estar envolvido com as coisas do Pai Celestial, não é? Com os negócios do Pai Celestial. E com 12 anos, né, ele estava... Oi, Vini. O irmão, o Silmar disse, passei só para dizer uma boa noite, hoje eu vou ali no outro compromisso. Tudo bem, Silmar. Deus te abençoe, meu irmão. Que seja bom para ti lá e abençoador em nome do Senhor Jesus. Enfim, eu acabei esquecendo o que eu estava falando. Você estava falando sobre Jesus, sobre a idade, a questão desse ímpeto de estar querendo fazer as coisas do Pai no templo. Enfim, então a gente vê, né, que é necessário amadurecer nas duas naturezas, não é? Tanto na natureza humana, e por isso o Evangelho de Lucas, né, diz que, inclusive o mesmo Evangelho, né, que tem mais detalhes, né, o Lucas ele traz mais detalhes. É necessário, gente, que as duas naturezas em nós possam ser plenamente desenvolvidas. Por quê? Porque senão uma vai carregar a outra, né? Vai interferir sobre a outra. E veja, Jesus não tinha pecado, Jesus não conheceu o pecado. A carne de Jesus era pura, a alma de Jesus era imaculada, o sangue de Jesus não tinha nenhuma gotinha de pecado, nele não tinha nenhuma manchinha. Então, o coração dele estava puro diante de Deus. O desejo dele, não é? É de conhecer mais acerca de Deus. Boa noite, Carlinhos. Seja bem-vindo. Graças, e devido a esse desejo ardente no coração dele, né? De conhecer mais das coisas do Pai, ele ficou, não é? Ali no meio dos mestres. Então, veja, a palavra de Deus diz que ele estava ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Jesus, lembrando, né, que Jesus não era uma criança não foi uma criança que nasceu num palácio, não foi uma criança, né, que era rica, né, que estava ali, que era filho de reis e tudo mais. Ele era um menino simples, né, nascido de pais simples. Então, provavelmente não tinha, não é, como já é relatado, né, na própria Escritura, que ele não teve
a educação, não é, como as outras crianças tinham, não é, no meio aí religioso. Mas isso não era nenhum empecilho para Deus, para Jesus Cristo. Por quê? Porque ele era Deus, não é? Embora ele fosse ser humano, 100% humano, ele também era 100% Deus. Então, as duas naturezas, né, como está escrito aqui, ele crescia, né, quando aqui no versículo 52, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Obrigada. Então, esse crescimento de Jesus não era um crescimento unilateral, era um crescimento, não é, nas duas naturezas. Jesus não crescia de forma desordenada, não era tudo ordenado, tudo dentro da ordem estabelecida por Deus. Então, com 12 anos, mesmo ele sem ser, né, ensinado ali dentro do costume, não é, deles, né, com uma vamos dizer assim, com uma gama de conhecimento, né, disponível pelos homens, né, para aqueles que têm mais condições financeiras, nada, absolutamente nada, saía do conhecimento, estava ausente, oculto do conhecimento dele. E veja, com 12 anos, apesar da parte humana, não é, ser uma criança, a parte espiritual estava como, né? Então, olha só, isso aqui, gente, a Bíblia, né, não faz relatos acerca da vida de Jesus Cristo, não faz muitos relatos, né, de quando ele, até os 30 anos dele, né, faz poucos relatos ali acerca da infância e depois, né, com cerca de 30 anos, quando ele foi batizado ali no Rio Jordão. Todo esse tempo, né, que vamos dizer assim, que fica oculto desse desenvolvimento de Jesus, porque, gente, sinceramente, né, vamos pensar, não é, com a mente de Cristo. Todos nós que somos filhos de Deus, as nossas vidas, a gente não vive num Big Brother da vida, não é? A gente não vive aí em reality shows para que a nossa vida seja, a gente não é nem celebridade nem nada disso. Jesus não veio como celebridade. Jesus não veio aqui nesse mundo para se passar como um popstar, né, como alguém famoso. É tanto que quando ele fazia um milagre, quando ele fazia algum sinal, alguma maravilha, ele falava para a pessoa, olha, não conte para ninguém. Mas quanto mais ele pedia para não contar, mais as pessoas contavam. Por quê? Inclusive quando ele nasceu, né, ele não tinha lugar para ele, nem mesmo na pousada onde eles estavam, não tinha, onde eles chegaram, né, não tinha lugar para Jesus. E aí Jesus acabou nascendo, né, o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo, né, nasceu num ventre de uma virgem, de uma moça comum do povo, né, mas muito bem escolhida por Deus, né, uma pessoa ímpar, né, a qual não poderia ser outra escolhida, né, para carregar no ventre o nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor não erra quem Ele escolhe. Então, a gente precisa entender, não é, que a natureza humana, ela é fraca, né? Ela é uma natureza que pela própria matéria dela, ela é fraca. Ao passo que é espiritual, né, nascida de Deus, gente, é Deus. Não é? Só que vai desenvolvendo em nós de acordo com a mesma legitimidade que Deus instaurou aqui no mundo. Porque se não fosse assim, não seria legítimo, não é? Não seria legítimo. Então, a Bíblia oculta, não é, a infância de Jesus, não relata, não é, até os 30 anos de Jesus. A Bíblia não faz relatos, né, no cânon sagrado, não tem essas coisas. Por quê? Porque isso, gente, não é necessário para o nosso crescimento espiritual. Isso não vai mudar, entende, o nosso desenvolvimento espiritual. Se assim não fosse, né, o próprio Senhor, né, estaria, vamos dizer assim, validando as Escrituras para ter relatos aí da infância de Jesus. Mas o que a gente tem é isso daqui. Com 12 anos,
Olha só, com 12 anos. Não é relatado que Jesus ressuscitou ninguém dos mortos. Não é relatado que Jesus fez um paralítico andar. Não é relatado nada disso. O que é relatado é que ele estava no templo, não é, fazendo perguntas aos mestres, e eles ouvindo, não é, se admiravam com a inteligência dele. E aí ele ia crescendo, ou seja, né, algo que está em movimento, não é algo que está acontecendo. Então, a gente pode, né, tirar da própria menção ou omissão das escrituras, né, coisas que são úteis para a gente e as que não são. Então, se não é importante para Deus ficar relatando a infância de Jesus, não é? Porque que as pessoas, né, ficam fazendo especulações. Gente, isso não vai fazer diferença para a nossa vida. Porque tudo que a gente precisa saber com relação ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento, já está escrito. Entende? Já está escrito nos evangelhos, está escrito especialmente nas cartas, que são, vamos dizer assim, os termos do testamento de Jesus, né? Do testamentário. Então, as cartas escritas pelos apóstolos, aqueles que aprenderam de Jesus, essas palavras, né, são ensinadas pelo Espírito Santo, são palavras do Espírito Santo. Essas palavras, sim, servem para nos edificar, não é? Para que a gente possa aprender dele. E quando a gente aprende dele, não é? Que é a verdade, ele é a verdade. Não é? Ele é a verdade. Então, quando a gente aprende dele, ele acaba, a verdade dele acaba passando para nós. Silvânia perguntou, será que o homem tirou a ideia de fazer templos foi desse texto, por dizer que ele estava no templo? Não, Silvânia. Os homens fazem templos por causa do Antigo Testamento. Porque o templo, né, primeiro veio o tabernáculo, né, que era a forma como o homem tinha de se comunicar com Deus, de adorar a Deus, né, através do que Moisés recebeu. E depois o desejo de Davi, de edificar um templo para o Senhor, Deus. O Deus dele, né? O Deus que hoje nós sabemos que é o mesmo Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as pessoas fazem em cima disso. Entende? É tanto que Deus disse para Davi, você vai construir um templo para mim? Que tipo, que espécie de templo, não é? Você construiria para mim. E aí Isaías, não é? 66, se eu não me engano, o profeta, não é? Falando, o profeta quem fala as palavras de Deus, ele, não é, faz essa pergunta retórica: que tipo de templo, não é, o homem faria para Deus? Porque Deus é espírito, não é? E o espírito, ele não precisa de um templo físico para ele se manifestar, não é? Para ele viver, ele não vive preso. O espírito é livre, não é? O espírito é livre, ele não está preso a nenhum tempo nem espaço. Então, ele não precisa de um lugar definido, entende? Então, foi em cima disso, tá bom? Então, os homens reproduzem aquilo, né, que era o desejo de Davi. Mas esse desejo de Davi, Deus permitiu, porque foi em cima disso que Jesus pôde, né, falar lá no iniciozinho de João, que ele diz, né, eu derrubarei esse templo, não, derrubem esse templo, e eu o reerguerei, né, em 3 dias. Então, ele estava falando, né, sobre o corpo dele. Porque o templo que Salomão construiu é uma figura do templo do Espírito Santo, que é o corpo de Cristo Jesus. Inclusive o tabernáculo também de Moisés. Então, acho que você já viu, né? A gente já explicou aqui que o lugar santo é o corpo físico, né? E o lugar santíssimo é o corpo glorioso. Então Jesus, né, ocupou os dois. Aquilo dali era uma figura de Jesus Cristo entre nós. A verdadeira forma de se achegar a Deus é através do homem Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Então, da mesma forma, o templo é algo que significa, né, mais como dizer assim, o após Cristo, né? O tabernáculo de Moisés ficava para a primeira aliança, né? E o templo de Salomão ficaria como representando, não é, a glória de Deus. Então, sobre isso, tá bom? Mas aí quando, né, Paulo chega falando, ele diz, né, ele fala
com palavras espirituais. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, porque Ele é Espírito. E Ele está habitando dentro de nós. Hoje o templo somos nós. Entende? É por isso que a gente deve buscar conhecer o Santo, conhecer Jesus, para que o Espírito dele, que é o Espírito Santo, possa atuar em nós e nos santificar, ou nos separar para Ele, ou nos tornar incomuns a esse mundo. Tá bom? Então, a forma como as Escrituras, né, trazem o culto, né, a infância de Jesus, gente, é porque verdadeiramente isso não impede, não infringe em nada o nosso crescimento, nem a nossa edificação. Tudo que precisamos para crescer e nos desenvolver está escrito nas cartas. E elas nos remetem tanto ao Antigo Testamento como, né, a vida de Cristo nos 4 evangelhos, né, como nós estamos vendo aqui. Ela serve para dar testemunho de que ele era um homem, tinha um corpo físico, e tem testemunhos do seu nascimento, da sua vida e da sua morte. Portanto, ele existiu nesse mundo e ele tem legitimidade sobre esse mundo, como ele mesmo disse. Nessa legitimidade ele recebeu do Pai, ele recebeu daquele que vamos dizer assim, maior, não é? Com relação ao Filho. Em espírito, eles são os dois, né? É Deus. É o mesmo Espírito, é o mesmo Deus. Mas era necessário essa configuração de Pai e Filho, né? E nós sabemos que o Pai é maior do que o Filho, porque o Filho é resultado do Pai, não é? Mas espiritualmente falando, né, ambos são o mesmo Espírito, o Espírito Santo. Só que o Espírito do Filho que Ele nos deu, que é o Espírito do homem, é uma semente. E é tanto que a gente vê essa semente se desenvolvendo em Cristo, né? Apesar dele ser o Aionion, o espírito dele ser o Aionion, né? Mas ele não podia se dirrompante, não é? Se manifestar em sua essência total, porque não teria nenhum tipo de corpo que poderia aguentar corpo físico. Nenhum corpo físico aguentaria o Espírito Santo. Por isso a sabedoria de Deus de nos dar uma porção, não é? Vamos dizer assim, uma semente do Espírito dele, para que isso possa ser o suficiente para nos levar para ele. É igual a gente, né? Quando a gente fica grávida, não é uma sementezinha, não é? O neném, o fetozinho não é uma semente no nosso ventre, mas ele não se desenvolve no ventre, e depois de ele atingir, não é, toda a sua formação, ele não nasce. E quando ele nasce, um bebezinho, ele não vai se tornando uma criancinha, depois uma criança, e depois vai passando ali os estágios, né, da infância, e se torna um jovem, depois um jovem adulto, né? Depois o adulto vai envelhecendo, por aí vai, né? Assim, então, dadas as devidas proporções da própria natureza, né, de cada natureza, né, Deus fez da mesma forma em termos espirituais, para que houvesse o respeito, né, dele próprio pelas leis que ele estabeleceu nesse mundo. Ele não deu esse mundo para seres espirituais. É por isso que o Filho dele, né, apesar de ser espiritual, teve que respeitar todas as normas, todas as regras, tudo que o próprio Deus estabeleceu desde o Gênesis, desde o início. A semente, né, dará de acordo com a sua espécie. Então, isso, né, justifica, né, o Senhor Jesus Cristo aqui com 12 anos, né, ter se desvencilhado, né, dos seus pais terrenos e ser encontrado ali, né, fazendo perguntas, né, ouvindo aqueles anciãos, aqueles mestres, e respondendo eles, né? Imagina, né, o espanto deles, né, ao ver um menino com 12 anos, né? Imagina que tipo de resposta Jesus dava para eles, né, para eles ficarem admirados, né? Porque imagina, esses homens, né, não deveria ser fácil eles se admirarem, não se admirariam com qualquer coisa, né? Mas ali estava Deus, né, em forma humana, né, como uma criança, para mostrar que uma criança espiritual, quando ela é bem nutrida, quando ela é alimentada pelo seu pai, o que ela é capaz de fazer. A inteligência do alto é algo verdadeiramente singular. Então,
a gente pode, tá? E a gente deve, e a gente vai, em nome de Jesus, seguir os passos de Cristo, porque Ele está em nós, né? Ele não nos deu do seu Espírito para que a gente fique prostrado, não é? Para que a gente fique como uma semente que não germina, que é estéril. Não, a semente do reino de Deus não é estéril. Ela produz por si mesma, né, como o Senhor Jesus disse, né, ontem inclusive nós falamos sobre isso, a própria terra, né, sabe como germinar, não é, como frutificar a semente. Então, muito mais Deus, né, Deus muito mais sabe do que a terra, porque Ele que fez a terra. Então, se Ele nos deu do seu Espírito, é porque Ele vai fazer, não é? Através da palavra dele, do bom alimento, do leite puro, genuíno, nos dá também um crescimento de forma que a gente possa, não é, se desenvolver até que todos nós juntos atinjamos a maturidade, né, dos filhos de Deus, e aí as coisas possam, né, chegar ao seu desfecho, à sua completude, como já está escrito, previsto, né, pelo Todo-Poderoso, que isso vai acontecer. Então, agora, tem algum registro nas Escrituras de que Jesus tenha feito algum dos seus feitos conhecidos quando criança? A resposta é não. Mas se tem algum registro, não está nas Escrituras Sagradas, ou cânon bíblico, ou divinamente inspirado, né? Porque não é útil conforme está escrito. Então eu peguei aqui 2 Timóteo 3,16, em algumas versões, né? E vou fazer aqui uma comparação de versões, né? Que eu já deixei, e explicar, né, as palavras que estão aqui para que a gente possa entender, né, o motivo pelo qual o Espírito Santo ocultou, né, essas coisas do cânon, né, não deixando isso, não fazendo questão, né, dessas coisas estarem registradas no cânon sagrado. 2 Timóteo 3,16. Eu vou ler aqui pela NVT, pela NVI, NVT, e pela DCI pelo grego. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, olha só, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Isso nos fala acerca de ensino, não é? De discipulado, não é? Toda criança precisa ser educada, não é? No reino de Deus também não é diferente. As crianças precisam de educação, não é? E a educação vai de acordo com a natureza, não é, de cada espécie, né? Os animais também educam, né, seus filhotes, não é assim? De acordo com o jeito deles, né, da natureza deles. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo, a NVT. Então veja, ela é útil, né, para nos ensinar o que é verdadeiro, que é a verdade, que é a palavra de Deus, né, que é aquilo que procede de Jesus Cristo, que procede de Deus. Por isso que é a verdade, que Deus não pode mentir, não há mentira na verdade, para ensinar o que é verdadeiro. Então veja, gente, a gente só pode entender o que é de verdade, o que verdadeiramente é verdade, nas Escrituras. Não adianta a gente tentar buscar em nenhum outro livro, não é? A não ser que esse livro aponte para a Bíblia, não é? Esse livro faça referência à Bíblia. Qualquer livro de qualquer autor, e eu me incluo no meio disso, só tem utilidade se apontar para a Bíblia, não é? Se fizer o leitor olhar para a Bíblia e entender as Escrituras, fornecer ferramentas, não é, para as Escrituras, para o entendimento das Escrituras. Se o livro puxa, não é, tenta extrair o brilho das Escrituras, contender com as Escrituras, então esse livro não é útil, não é um livro que aponta para a verdade, e esse livro não deve ser levado em consideração.
Toda escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida, em ordem de acordo com a vontade de Deus, gente, porque a vontade de Deus está na sua palavra, né? A vontade de Deus é aquilo que está descrito na sua palavra. Então é por isso que a gente precisa da palavra de Deus. O que não está em ordem, para perceber, né, o que não está em ordem em nossa vida, ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Veja só, ela nos corrige quando erramos. Significa que nós erramos. Significa que nós erramos. Então, vamos lá. Ontem, né, nós entendemos acerca do crescimento espiritual, né? Que interessante. Aí a gente vê, né, como que o Espírito Santo está nos conduzindo. E isso, gente, não foi planejado por nós, tá? Isso, a ordem dos devocionais nos foram sendo dados, né, de acordo com o crescimento que o Senhor foi me dando, o entendimento nas Escrituras, e aí a gente tá, vamos dizer assim, foi fazendo, né, e agora a gente está, fomos voltando, né, para o início dos devocionais, e no caso esse daqui nem estava elencado lá, né, onde a gente tira do Instagram, nem do nosso grupinho, né? Aliás, estava o nosso grupinho, mas não tinha título, e aí acabou a gente passando por ele, e enfim, mas ontem eu vi e resolvi pegar, não, vamos fazer isso daqui. E Jesus, incidentemente, né, ele está complementando o que nós falamos ontem. Né? Então, ontem nós falamos sobre as crianças, né? As crianças espirituais, elas são comparadas, se comportam como pessoas do mundo, e hoje a gente vem falando, né, acerca do crescimento. Olha só, então a gente vê que o Espírito Santo está nos conduzindo, ele está nos ensinando. Não é? O Espírito Santo está nos ensinando através da palavra dele, está fazendo exatamente o que Jesus disse que ele faria. Então, as crianças, os filhos de Deus, precisam ser ensinados, mas ensinados de acordo com o Pai, não é? E não de acordo com o mundo. Não é a educação que procede do mundo, é a educação que procede do reino celestial, para o qual nós iremos, né, para vivermos eternamente. Então, nós estamos sendo preparados como filhos de Deus, né, para vivermos eternamente com o Senhor na glória. Então, a gente não pode, né, como diz a própria palavra, né, a gente não pode se conformar com esse mundo, com esse século, né, nem com um padrão desse mundo. A gente deve permitir, né, que o Espírito Santo nos transforme, que ele nos dê o entendimento para que a nossa alma que necessita da salvação, ela que precisa ser transformada, né, ser metanoiada, para que ela possa ser conformada, não é, a um padrão celestial que é Jesus Cristo. Então, da mesma forma, não é, nós devemos andar conforme Jesus. Não é? Então, se a gente não aprende dele, como ele disse, venham a mim para aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e então vocês acharão descanso para as suas almas. Se a gente não for até Jesus, a gente não vai encontrar descanso. A nossa alma não vai descansar, porque tudo que se tem nesse mundo é fadiga, é cansaço, não é? Tudo que se é fomentado nesse mundo é para o caos, para o esgotamento das forças, né? E para a escravidão. Então, só em Cristo é que está a verdadeira liberdade. Ainda que a gente não tenha aqui, né, o livre-arbítrio, né, mas nós estamos sendo preparados para termos esse livre-arbítrio eternamente. Não é só uma questão, né, do quanto a gente vive aqui nesse mundo, mas eternamente. Esse mundo aqui passa, né, com toda a sua glória, com todo o seu esplendor, isso aqui vai passar, mas a eternidade não. Então, é como Jesus disse, né, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras durarão para sempre. Não passarão, né, porque as palavras do Senhor Jesus são espírito e vida. Então, essas palavras, né, que são a verdade, que são o espírito e vida, precisam ser verdade para nós, precisam estar dentro de nós, para que ela possa, né, nos transformar e nos amoldar, né, a esse padrão celestial. As nossas palavras, a nossa forma de pensar deve mudar. A gente deve falar, gente, se a gente
crê que a palavra de Deus é verdadeira, a gente deve falar as palavras do Senhor. Por quê? Porque Ele vai se responsabilizar pelas palavras dele. Mas se a gente fala uma palavra que é do mundo, não é? A gente é que vai dar conta dela. Por isso que Jesus disse. Entende? Quando a gente fala, substitui as nossas palavras pelas palavras, né, que estão nas Escrituras, a gente está deixando que o Senhor, não é, atue em nós e através de nós. Ele se responsabiliza pela palavra dele. Mas se a gente prefere falar as palavras do mundo, então a gente mesmo é que vai ter que dar conta dessas palavras que nós falamos. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Então, veja, se nos corrige quando erramos, significa que nós erramos. Mas isso não faz da gente ser um pecador. Isso não nos torna pecador. Assim como uma borboleta, né? Uma lagarta que virou borboleta não volta a ser lagarta, nós também não voltamos a ser pecadores, porque a gente erra. A Escritura está aqui para nos corrigir. E o Espírito Santo, através dessa Escritura, da sua palavra, ele atua pelo seu poder em nós. Nós vamos falar hoje acerca dessas palavras aqui. Toda a Escritura é inspirada por Deus e serve para ensinar, convencer, corrigir e educar segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Aí é que a nota da versão da ADC, né, que é a católica, tá? A gente tem usado bastante, né, a edição católica, e isso, gente, serve para mostrar que o homem é indesculpável, não é? Porque as versões, quando os tradutores traduzem verdadeiramente as palavras, não é? Sem estar imbuídos, não é? De interesse próprio, mas estão ali traduzindo verdadeiramente pelas palavras no grego ou no hebraico, o Espírito Santo se responsabiliza. Então, não tem isso, tá? Com exceção de algumas versões, né, que induzem ao erro, mas com esses aí o Senhor que vai lidar, tá? E aquelas também coisas a mais, não é? Como a gente está falando aqui. Obrigada, Senhor. Que interessante, né? Ele me inspirou a colocar católica, né? A gente sabe, né? Eu tenho aqui uma Bíblia católica, não tenho nada contra, gente. Por gentileza, não tenho absolutamente contra, nada contra, nenhum tipo, tá, de pessoa, seja de qualquer religião. Eu não tenho nada contra. Tá bom? Eu só estou aqui para apontar aquilo que está nas Escrituras de acordo com a vontade de Deus e não para ficar criticando ninguém, tá bom? Mas a gente não pode falar acerca da verdade, né? Eu tenho aqui uma Bíblia católica, eu tenho também a Bíblia de Jerusalém, são Bíblias que contêm, não é? O cânon, que contém esses livros sagrados. Mas essas Bíblias também têm histórias, né? Livros históricos do povo de Israel. Esses livros históricos, gente, do povo de Israel, não é? Eles não servem, não é, para a nossa educação em termos espirituais. Porque, veja, tudo aquilo que nós já temos, inclusive, né? Os livros de crônicas, 1ª e 2ª Crônicas, 1ª e 2ª Reis, Juízes, não é? Samuel, né, os livros ali, né, históricos do Antigo Testamento dizem respeito a Israel, né, um povo escolhido de Deus. Então, o que se precisa conhecer, não é, que aponta para o Messias e que estão contidos nesses livros, né, o Espírito Santo já selecionou e deixou no cânon para que a gente possa extrair o que é útil para nosso conhecimento, não é, em termos de apontar para o Salvador, não é, para mostrar que o Salvador teve uma origem, tem uma legitimidade e que Deus não age fora da sua palavra. Aquilo que ele prometeu, ele cumpre. Pode passar o tempo que passar, ele cumpre. Ele avisa antes, muito tempo antes, mas cumpre. E tudo acontece no tempo devido. Nada que Deus faz está fora de tempo, nem de lugar. Então, o que está escrito no Antigo Testamento, que é útil para a nossa edificação, correção,
né, nos convencer, nos ensinar, nos educar segundo a vontade de Deus, pode ter certeza que o Espírito Santo permite e quer, porque é a palavra dele, não é? E ele é o Deus Todo-Poderoso, e agindo ele, ninguém pode impedir. Agora, esses outros livros, esses acréscimos, não é? Isso daí é apenas, não é? uma encheção, né? Algo complementar, não é? Que diz respeito apenas ao povo de Israel e que nada tem a ver com os filhos de Deus, não é? Que são gerados por meio de Cristo Jesus, mas tão somente, não é? De forma de conhecimento humano. Aquilo que é de conhecimento humano, mas tem vínculo com Jesus Cristo e não meramente a homens, entende? Porque não são homens, mas um só homem. Porque se os homens querem que Deus haja com eles segundo as suas próprias atribuições e justiça, que não passam de trapos imundos, então eles têm que se, né, assegurar do que aquilo que eles estão fazendo verdadeiramente tem dignidade e passa no crivo dos olhos de Deus. Mas a gente sabe que não passa. Então só tem um único homem pelo qual, não é capaz de fazer mediação entre Deus e os homens. Esse homem é Jesus Cristo. E é por isso que hoje, não é por isso que muitas pessoas até duvidam, não é, que o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo seja o mesmo Deus do Antigo Testamento. Isso é uma ignorância, não é? Exatamente por estarem fundamentados em histórias de homens, por ficarem, não é, com a mente carnal. A mente carnal não consegue penetrar no que é espiritual. Um homem natural não compreende as coisas espirituais e por isso muitas contradições, muita confusão e muitas doutrinas que nada mais significa, não é, como diz Paulo, não é, essas subdivisões, essas divisões, esses grupinhos, não é, que se rechaçam entre si, não passa de criancice diante de Deus. Então, por isso que o Espírito Santo não selecionou muitos livros históricos, mas tão somente aqueles que apontam a legitimidade do Salvador. Pode ter certeza que tudo aquilo que diz respeito ao Salvador e aquilo que ele veio fazer, fez e fará, está contido nos livros históricos, nos livros proféticos, e o Senhor Jesus cumpriu na sua trajetória humana. Aquilo que diz respeito apenas a homens, tem muitos livros aí, não é, que já trazem bibliotecas extensas que falam acerca da humanidade, né? Não precisa conter no cânon sagrado de Deus, não é? Porque não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ainda que no Antigo Testamento não seja, mas o Antigo Testamento serve para mostrar que a justiça do homem não passa de trapos imundos e que Deus agora está nos julgando não com base no mérito do ser humano, mas com base no homem Jesus Cristo. Se fosse com base no ser humano, os seres humanos estariam na mesma situação que estavam no Antigo Testamento. Mas agora, não é, diz respeito a Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Esse homem é Jesus Cristo. Então, a gente precisa muito, gente, da ajuda do Espírito Santo para poder ficar com aquilo que é bom, não é? Reter o que é bom, apesar de muitas coisas. E só sabe reter o que é bom aquele que é espiritual. Porque é a palavra de Deus que faz esse discernimento. É ela que é a espada de dois gumes, é ela que penetra, não é, entre a divisão, né, entre juntas e medulas, alma e espírito, não é, e consegue discernir tanto os pensamentos quanto as intenções dos corações. Então, apenas dessa forma. Então, a versão aqui, a nota, né, da católica aqui, diz assim: qualquer escritura inspirada por Deus serve para... E veja, gente, isso é conforme está no grego, tá? Eu já vou citar aqui para vocês que eu copiei, né, da interlinear. Conforme o grego, toda a escritura inspirada por Deus, ou seja, toda a escritura que é inspirada por Deus,
Ela foi escrita por homens? Foi, porque é necessário. Só pode ser lida por homens, só pode ser conhecida, percebida pelos homens se forem escritas por homens. Ora, se é espiritual e não for manifesto no mundo, quem é que vai conhecer sendo humano? Não tem como. Para que o homem leia, para que o homem conheça, é necessário passar pelo homem. Então, tudo, seja de acordo com o Deus, não é, eterno, ou com o Deus dessa era, não é, precisa passar pelo homem. É tanto que os demônios, que as autoridades, não é, os potestades, os principados, os dominadores desse mundo de trevas, eles atuam nesse mundo através dos seres humanos, não é? Então, toda a escritura inspirada por Deus é útil. Essa palavra útil é ofelimos, que é benéfico, vantajoso, lucrativo, proveitoso. Olha só. Então, ofelimos, né, essa utilidade, tá? Essa utilidade, tá? Veja, olha só, a utilidade deve ser benéfica, deve ser vantajoso, deve ser lucrativo e proveitoso. Agora veja, é com relação às coisas meramente humanas? Claro que não. Porque se fosse, não precisava de Deus, não é? Se trata de Deus, gente, é porque é de cima para baixo, não é? É do alto que se vê todas as coisas, com riquezas de detalhe. Para ensino, essa palavra ensino é didaskalia no grego, que é instrução, doutrina, aprendizado. E essa palavra vem de outra, didaskalo, que significa arte ou maneira de ensinar, com sentido de alerta ou admoestação, a coisa ensinada. Agora veja, isso daqui pode ser acerca do que é verdadeiro, mas também pode ser um ensino errôneo, não é? Pode ser um ensino que não procede da sabedoria de Deus, mas a sabedoria que é terrena, diabólica, não é? E que é daqui de baixo, não dos céus. Para repreensão, que é a palavra elenchos, convencer, convicção. Olha só, para convencer. E o que? Sobre o que? Não é? Aí a questão é sobre o que? Sobre o poder do Espírito Santo. E a gente já vai também, inclusive, né, quando o Espírito Santo, ele dá um fio, ele dá todo a linha, não é? Isso é pelo o cariz, não é? Que é a palavra para graça no grego. Então é a influência divina, exatamente aquilo que Jesus disse, que o Espírito Santo faria, não é? Convenceria o homem, não é, do mundo, que ele é pecador. Então, gente, sem a ajuda do Espírito Santo, o homem não tem como ser convencido do pecado. Ele não tem como. Ele não sabe o que é isso. Ele não sabe discernir. Ele só tem um único entendimento. E o entendimento dele é o entendimento aqui de baixo. E o entendimento aqui de baixo está corrompido. Então, elenchos, que é convencer, convicção, gente, isso é o quê? Isso é fé, não é? Isso é fé. Então, o Espírito Santo nos convence através da fé. É por isso que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Então, como Cristo é o autor e aperfeiçoador da fé, então quando a gente ouve as palavras dele, a fé, que é algo próprio dele, vem para nós. E aí, através dessa ponte que é a fé, a gente consegue entender o que vem do alto. As palavras de Deus, daquele que veio de Deus. Convencer, convicção, por meio de metonímia, com o sentido de persuasão garantida. Gente, metonímia é uma figura de linguagem, não é, que traz a própria coisa, não é, como sendo a definição, não é, o uso, né, a atribuição do significado, né, como sendo a própria coisa em si. Então, como, veja, a palavra, né, essa persuasão ou essa repreensão é persuasão garantida, entende? Ela significa nela mesma, ela pode ser transmitida nela mesma, né, chamada por persuasão garantida.
É uma persuasão garantida. Garantida por quem? Quem é maior do que Deus? Ninguém, não é? Então, se Deus garante a palavra dele, não é? É porque ele pode, não é? Ninguém mais pode. Refutação dos adversários. Veja, refutar os adversários. Isso me lembra Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, não é? Que refutou tão bem os seus adversários que o único caminho que eles encontraram foi destruindo o corpo físico de Estevão, né? Para levá-los mais rápido para a glória. E tirando aquela luz, não é, que os incomodava, porque eles estavam nas trevas, não é? E uma luz daquela brilhando aqui no mundo incomodava muita gente, não é? E nele não era nem um elefante, não é? Para correção, epanortoses, meu Deus, epanortoses, endireitar-se novamente, retificação, colocar em ordem, reparar, restituir, palavra usada apenas aqui. Então veja, essa epanortoses é utilizada somente aqui. Então só o apóstolo Paulo utilizou essa palavra, que é uma junção de duas palavras, na realidade, não é? Uma partícula e uma palavra, não é? Que quer dizer, vamos dizer assim, algo que precisa ser novamente, né, colocado na sua posição. Amém. E para educação, que é, ó a palavra, gente, paideia, significado, treinamento, tutela, disciplina, castigo, punição, treinamento de uma criança, vem da mesma base que pedagogo, de onde vem a palavra pedagogo. Então veja, pedagogia, não é? A gente sabe, né? Pedagogo, o que é um pedagogo nesse mundo? Não é um professor, não é alguém que ensina as crianças, não é? As pessoas que fazem a faculdade, né, de pedagogia, não é para ensinar as crianças, não é? Então, isso daqui nos mostra, não é, que o próprio Pai, que o próprio Deus quer nos instruir, quer nos ensinar. É Ele que tem que nos ensinar. Se Ele é o nosso Pai, não é, a educação vem dele. E não é a educação daqui de baixo, a educação que vem do céu. Então, a gente precisa levar em consideração a palavra dele de forma mais pura possível, para que a gente venha, não é, verdadeiramente ser transformados pelo poder dele, através da palavra dele, que ele garante, como está escrito o elenchos, não é? O elenchos, que é a convicção, que é a persuasão garantida. Então essa persuasão garantida é o Espírito Santo que garante. É o próprio Espírito Santo que nos dá. Mas tem que ser, como Jesus disse, né? O Espírito da verdade nos guiaria em toda a verdade. E toda a verdade é a palavra de Deus. Não livros, não é, seculares de autoajuda, não é baseado em nada, nenhum fato histórico, nenhuma das coisas desse mundo, não. É a palavra de Deus, de preferência ela pura. É por isso, gente, que desde que o Senhor começou a me ensinar acerca do Espírito, eu não fui ensinada por homens, eu fui ensinada pelo Espírito Santo. O bem verdade que o apóstolo, olha, eu insisto em chamar o pastor Joseph Prince de apóstolo. Pastor Joseph Prince, o ministério dele me ajudou muito a olhar para Cristo. Se não fosse o ministério dele, eu não sei o que seria de mim. Mas quem me ensinou acerca do Espírito, da palavra de Deus, foi o próprio Espírito Santo. Eu não tive ajuda de ninguém. Mesmo porque o pastor Joseph Prince, ele fala inglês, né? Ele é de Singapura. Então, ele não esteve em espírito me ensinando. Pelo contrário, aquilo que o Senhor me ensinava, testificava daquilo que ele sabia. E aí o Senhor pode me dar a compreensão, a chave, né, do entendimento, que é
conhecimento do Espírito. Através dele, do Espírito, é que a gente consegue entender as suas palavras, as palavras do Espírito Santo, as palavras de Jesus. Ele quer fazer isso com cada um de nós. E eu ainda não estou madura, tá? Eu sou criança também. A gente, né? Todos nós ainda somos crianças. O Senhor tem compartilhado comigo para que eu possa derramar sobre vocês, né? De graça eu recebi, de graça eu transmito, né? Para aqueles que desejam, né? Que querem verdadeiramente aprender do Senhor. Então eu prefiro, né? Como o Senhor me ensinou. Aí lá, gente, isso foi muito doloroso para mim no início, porque eu sou uma dona de casa. Amém, Daniele. Eu sou uma dona de casa, eu não sou uma professora de hebraico, eu não sou uma pedagoga, eu não sou nenhuma erudita do grego, nem do hebraico, nada disso. Então, no início foi tudo muito difícil para mim, porque para eu entender essas línguas, gente, os símbolos, né, letras, a grafia, não é? Dessas línguas são muito complexas, né? E mais elas são as línguas que deram origem, né, as que nós falamos hoje, né, na modernidade, na atualidade. Então, foi muito difícil para mim. Só Deus sabe quantas vezes eu bati pezinho, eu chorei com Deus. Mas por que o Senhor escolheu a mim? Por que o Senhor não escolheu um erudito? Pessoa que já sabe hebraico, pessoa que já sabe grego, porque eu não entendo nada? E ficava batendo pezinho, sabe? E fazendo birra. Mas um dia o Senhor disse para mim que era porque Ele queria. É a glória para Ele, não era para os homens não. Se fossem esses eruditos, né, a glória seria para eles. Sabe aquele 0,001%, né, para eles? Não, a glória é para Deus. Exatamente, para quem deseja, Quito. Quem dá o dom é Deus, sim, exatamente. Exatamente, Dani. Mas às vezes dói, viu? Pode ter certeza que às vezes tirar coisa de nós, gente, dói. Como a nossa alma, ela tá muito apegada às coisas do mundo, sabe? A fraqueza, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não sou capaz. E realmente não é não. Claro que não é capaz, é por isso que Deus está ali, cara, para te ajudar. Não é que se você fosse capaz, ele não estava, né? Você ia lá, não é? Os trampos e barrancos e conseguiria. É isso que capacita a pessoa para a ajuda de Deus. Exatamente, não é? O reconhecer que a gente não tem em nós mesmos. Não é por isso que Paulo diz, não é, que não foram escolhidos, não é, muitos eruditos, nem sábios, nem muitos poderosos desse mundo. Exatamente por isso, porque esses aí já estão cheios, não é? Toda a sua soberba, do seu conhecimento, e é muito difícil tirar isso, entende? Boa noite, Hélio, seja bem-vindo. Glória a Deus, nosso irmão chegou, já estava perguntando se estava tudo bem. A Daniele, você é uma missionária, dona de casa. Amém. Tá risadinha, mas gente, coisa fofa. Amém. Então, é difícil, não é? Para as pessoas se desvencilhar daquilo que já adquiriu no mundo, né? Quando está cheio do conhecimento do mundo. É por isso que Paulo diz, quando eu tive entre vocês, né? Quando eu fui no início, né? Ele diz, não fui com palavras de eloquência humana, de palavras de sabedoria humana. Ele foi cheio de fraqueza. Ele foi até ele cheio de fraqueza, para que o poder de Deus, aquilo que eles estivessem recebendo, se apoiasse no poder de Deus e não na sabedoria humana. Deus te abençoe, querido Hélio. Amém. Seja bem-vindo. Então, quando a gente se apoia no conhecimento, né, e deixa que o Espírito Santo faça aquilo que somente Ele pode fazer, gente, a gente só tem que transmitir a pureza, entende? Sem o nosso achismo, sem aquilo que a gente pensa, sem aquilo que a gente acha, não. Não é sobre nós. Nós somos os beneficiários. Mas se a gente vai lá e tenta colocar alguma coisa impura no meio daquilo que é puro, o que a gente está trazendo para a gente mesmo? A gente está trazendo para a gente mesmo impureza. Não é? Então, o Espírito Santo, que é puro, que é celestial, deixa, né, de ter o 100% daquilo que lhe é próprio. Então, não é melhor a gente dar os 100%, né, e deixar que ele opere, não é? Do que a gente tentar se interpor na frente dele, não é? E tentar fazer o que lhe é próprio. Não é? É melhor a gente, não é, andar de acordo com aquilo que a gente já recebeu. Seja bem-vindo, Antônio. E em justiça, não é? Então, a palavra justiça, né, é
a justiça, é realmente aquilo que é reto diante de Deus, o que é justo diante de Deus. E ninguém entende mais acerca da justiça do que o próprio Deus, que é o juiz, né? O justo juiz, o juiz de todos, né? De todos. Assim, sobre a infância do nosso Senhor Jesus Cristo, está escrito apenas o que está nesses versos de Lucas, né? No capítulo 2. Mais nada. Por que será que Deus ocultou a vida de Cristo até o dia que descreve os evangelhos? Lucas relata que Jesus tinha cerca de 30 anos quando iniciou seu ministério. Lucas 3:23. Esse foi o tempo pré-determinado por seu pai, conforme está escrito. Aqui a gente vai fazer uma comparação de versões, tá bom? Gálatas 4, versículo 2. Aí eu vou ler aqui pela NBV, tá? Mas eu vou pedir para o Vini fazer uma comparação aí com vocês. Pela VFL especialmente, né? Que ontem eu lembro que estava daquele jeito. Eita, vamos lá. Ele tem de fazer aquilo que seus tutores e administradores mandarem, até atingir a idade determinada por seu pai. Então, veja, Jesus Cristo, né? Se a gente continuar lendo aqui, a gente vai ler, tá bom? A gente vai trazer a palavra de Deus, não é? Na sua integralidade aqui, desde o ponto que a gente está, né, elucidando, para que vocês saibam, não é, aquilo que o Espírito Santo está trazendo ao nosso entendimento. Então, nem mesmo o Filho de Deus, não é, se isentou, se eximiu de passar por tudo aquilo que é legítimo na face dessa terra. Oi, Valdinei, boa noite, querida. Eu vou deixar ele aí e já pode... Versão VFL. Enquanto é criança, ele tem de obedecer àqueles que tomam conta dele. Mas quando atingir a idade determinada pelo seu pai, então ficará livre. ARC. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. NVI. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. BLT. Um herdeiro está sujeito aos guardiões e aos administradores até o tempo determinado, até o momento determinado por seu pai. Edição católica, Bíblia para todos. Tem de estar sujeito aos que cuidam dele e tratam das suas coisas até o tempo que o pai determinou. OL. Na realidade, ele continua dependente da autoridade dos administradores dos bens e dos seus educadores, até o tempo determinado pelo pai. Versão NTLH. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai. TB. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo designado por seu pai. NVT. Deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. E A21. Mas está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado pelo pai. Amém. 42:77. Deus te abençoe, irmão Hélio. Enviou um heart me. Coisa fofa. Graça e paz, Stephanie. Boa noite. Achou? Achei sim. Então veja, gente. Me dá aqui, Vini, por favor, que eu pegar aqui umasinhas para dar uns esclarecimentos. Então veja, gente. Olha só que coisa mais interessante, né? A gente para ver as versões e mas está sujeito, né, a tutores e administradores até o tempo determinado pelo pai. Enquanto é criança, ele tem de obedecer àqueles que tomam conta dele. Mas quando atingir a idade determinada pelo seu pai, então ficará livre, não é? Oi, Stephanie, seja bem-vinda, meu amor. Então veja, quando Jesus lembra lá do casamento, né, de Caná, que Jesus respondeu daquela forma para Maria, não é? Ele estava ali se desvencilhando exatamente dessa condição humana. Em outras palavras, ele estava dizendo,
mulher, não é? A condição, veja, de mulher, não é? Por quê, não é? Ou mãe, por que me diz ainda, né, o que eu devo fazer? Ainda não tinha chegado a hora dele se derramar, não é? A vida dele, mas era chegada a hora de cortar os laços de dependência, porque ele não era mais com 12 anos, né? No grego, fala as coisas do meu pai, né? Os negócios do meu pai, como diz alguma, nós vamos fazer aqui também uma certa comparação, né? Quando os 12 anos ele estava ali cuidando dos negócios do pai dele, mas teve que voltar com os seus tutores. Por quê? Porque ele ainda era menor. Ele não vê, mesmo ele sendo o Deus criador de todas as coisas, ele estava em corpo físico. E em corpo físico ele ainda era menor. E enquanto ele era menor e ele mesmo estabeleceu essas coisas, ele tinha que respeitar. Mas quando ele atingiu a idade, não é? A maioridade, ele estava livre. Ele não estava mais debaixo, não é, desses tutores, nem de administradores. Ele mesmo podia cuidar dos seus negócios. Então isso é válido para nós também. Enquanto nós somos criança, não é? Como diz no primeiro capítulo de Gálatas 4, a criança, o herdeiro, é como um escravo. E não é a mesma coisa que Paulo fala sobre os crentes carnais? Ora, os crentes carnais são as crianças espirituais, elas não diferem do povo do mundo, das pessoas do mundo. Ou seja, está falando a mesma coisa. Gálatas 4:1 está diretamente ligado a 1 Coríntios 3:1. Entende? São crianças. E enquanto é criancinha, está sim sujeita aos seus tutores, aos seus educadores. Não pode ainda tomar conta dos seus próprios negócios. Vocês entendem? Então, como é que a gente aprende quando a gente está nas igrejas? Não, vai, faz o ID, e faz não sei o que, e faz aquilo outro. Como assim? Você ainda não tem entendimento espiritual. Você ainda não sabe manusear as armas espirituais. Você vai ser feito de bolinha. Vão te moer. Os espíritos vão colocar você pelo avesso. E você vai acabar culpando Deus pelas suas desventuras. E ainda vai dizer que a culpa é de Deus. Porque você não entende. Você não sabe nem, você toma um tapa, você toma rasteira, você toma tudo, você não sabe nem de onde vem, quem te atingiu. Aí você pergunta, por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus permite isso? Não é assim? Aí vem a síndrome de Adão. Culpa Deus. Por quê, gente? Não é culpa de Deus. A palavra de Deus ela é tão clara. É quem está ensinando. São os mestres que estão comprometidos com o seu próprio estômago, que não está interessado em se debruçar nas Escrituras para conhecer o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, ser guiado na sua palavra. Então ficam copiando e colando uns dos outros, porque eles acham que essas coisas angariam mais seguidores. Eles acham que essas coisas, não é, enche os bolsos deles. E aí, não é, faz com que os filhos de Deus se tornem cada vez mais dependentes. E aí se tornam homens e mulheres que, apesar de serem adultos, humanamente falando, não passam de crianças espirituais, ficam birrentos, ficam mimizentos e começam uns atacando os outros. Aqueles que têm um pouquinho mais de alguma coisinha já se acham no direito de sair apontando, né, os cisquinhos de todos, não é? E com grande requinte de juízo, né? E o pior que tanto que enganam a muitos. Sim, porque é isso que o chefe, né, o cabeça desse mundo, ele fomenta, ele quer mais que a igreja de Cristo se destrua, não é? De dentro para fora. Mas, né, o Senhor, ele não está adormecido. Tem uma versão aqui que fala
Aqui a NTLH, enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam de seus negócios até o tempo marcado pelo pai. Agora veja, Jesus com 12 anos, ele disse o quê? Vocês não sabiam que eu deveria estar tratando dos negócios do meu pai, não é? Ali no templo? Tem uma aqui que fala sobre tutores e guardiões e administradores, não. Educadores, OL. Na realidade, ele continua dependente da autoridade dos administradores dos bens e dos seus educadores, até o tempo determinado pelo Pai. Então, não é para isso que o Espírito Santo nos dá os dons? Não é exatamente com o fim de preparar a Igreja de Cristo para o seu ministério? O que é o ministério, gente? É serviço. A Igreja de Cristo, ela tem um serviço aqui nesse mundo. Então, é necessário que as crianças cresçam, né, para que não sejam levadas de um lado para o outro por toda sorte de doutrina. Então, enquanto menino, Jesus era submisso aos seus tutores, pais terrenos, conforme as Escrituras, e voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. Aqui é Lucas capítulo 51. Então vamos lá. Vamos voltar aqui, né, para Lucas, onde está versículo 48 aqui, Lucas 2, versículo 48. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Você pode vir, por gentileza, fazer uma comparação do versículo 50, por favor? Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Desde que, quando conhece a verdade, você é a primeira pessoa que fala a verdade. Amém. Desde quando conheci a verdade. Amém, Stephanie. Coisa fofa. Karina, que Deus te abençoe. Amém. Do capítulo 2, versículo 50, né? Sim. Todas as versões? Que sejam diferentes do que está aqui na NVI. Não, perdão, 50 não, 49. Porque vocês estavam me procurando, não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai, que na realidade, no grego, coisas, né, as coisas do meu pai. Cuidando das coisas do meu pai. Versão ARC. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Versão BLT. Por que é que vocês estavam me procurando? Jesus respondeu: não sabiam que eu devia estar aqui na casa de meu pai? Versão OL. Mas que necessidade tinham de procurar-me? Disse-lhes: não calcularam que estaria aqui no templo, na casa do meu pai, pois preciso tratar dos seus assuntos? INBV. Mas por que estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai?
Então, gente, eu estava ali dando uma olhada, né, no grego, coisas, né, as coisas do meu pai, os negócios do meu pai, ou enfim, né, tudo que diz respeito ao Pai, né, ao Senhor Deus. Quando eu era nova, achava que Jesus estava chamando os pais dele e ignora. Pois é, assim também como as pessoas acham com relação a Maria, né, ali no casamento. Mas não é, Jesus estava tomando as rédeas da vida dele, não é? Ele estava ali, ele estava rompendo. Pode ver que depois disso, não é? Jesus avança, não é, com os seus discípulos e vai pregando o evangelho, né, e cumprindo o seu ministério. Mas era necessário ele romper, não é, com essa parte. E Jesus deixou dessa forma exatamente para não fazerem o que fazem hoje. Idolatram Maria, não é? Era exatamente ele separando, ele dizendo, olha, mulher, ele usou o termo ali, né, para mulher, ou dentro do contexto, né, a gente sabe que é para mulher, a mãe dele, né, mas o que você está fazendo, Vini? Vendo uma coisa para você. Não precisa, meu bem. Pode prosseguir. Não precisa, Vini, obrigada. Ele estava rompendo com a parte humana. Ele estava fazendo a divisão das coisas humanas e celestiais. Então, a gente precisa também ter esse entendimento, né, para que a gente não venha a cair, não é, no erro da idolatria. Porque, gente, santos somos todos nós. Isso é menosprezar o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de cada um de nós. Então, Maria, ela recebeu o galardão dela. E ela foi, né, a bendita entre as mulheres, aquela quem Deus verdadeiramente escolheu e não poderia ser outra, né, para ser mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como não poderia ser outro para ser o apóstolo Paulo, não é, o ministro da graça, do evangelho da graça, não é? Então, Deus não escolhe as pessoas, gente, de forma despropositada, de qualquer jeito, né? Com uma lógica que não tem lógica, não é? Não, Ele escolhe porque Ele sabe porque Ele está escolhendo. E quando é que sabemos que estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo? Cada um tem a sua interpretação. Olha, Aureni, você mesma falou com as suas próprias palavras. Se cada um tem a sua própria interpretação, mas essa interpretação torna parte das Escrituras incoerentes, incongruentes, traz confusão e contradição com outras partes das Escrituras, isso mostra que a interpretação é humana e não espiritual. Porque o Espírito Santo, que instruiu homens diferentes para escrever as suas palavras, ele não cai em contradição com ele mesmo. Isso seria despropositado. Você consegue entender? Seria um despropósito. Ele não pode negar aquilo que ele mesmo inspirou para escrever. Logo, se não há contradição naquilo, não é como diz, né, acerca dos profetas. Se o que um profeta está falando não está de acordo com a palavra de Deus, não vai se cumprir, porque não foi Deus que o disse. Mas se esse profeta está falando pela boca de Deus, palavra de Deus, então, veja, não é para julgar o profeta, mas a profecia, porque a profecia tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Afinal de contas, o ato de profetizar, a profecia em si, né, é o conhecimento que procede de Deus, são palavras de Deus. Então, se não está de acordo com a palavra de Deus, logo está nulo em si mesmo. É simples. Não tem que ficar inventando, não é, dando voltas e mais voltas e criando teorias e mais teorias para explicar uma coisa simples. Se o que está sendo ensinado não está de acordo com, desde Gênesis até Apocalipse, então tem alguma coisa errada. Porque o Espírito Santo não é esquizofrênico. Ele não vai agir em desacordo consigo mesmo. E apesar de serem muitos escritores, o autor é o mesmo. É por isso que a Bíblia não se contradiz. Quem se contradiz são as pessoas que estão interpretando as palavras de Deus pela sua própria mentalidade.
É simples. Eu espero que você tenha conseguido entender. Então vamos lá. A palavra submisso no grego é o upotasso, que significa subordinar, estar sob obediência, ser obediente, colocar debaixo, subjugar a, ser, tornar sujeito, ser posto em sujeição, submeter-se a. De upo, que é uma partícula que significa sob, abaixo, e taçô, que significa colocar em ordem. Olha só a maneira de Deus, colocar em ordem, a ordem dele, que vê de antemão cada coisa antes de cada uma delas vir a existência. Então a ordem como Deus estabelece as coisas jamais pode ser frustrada pelos seres humanos. Por quê? Porque quando Deus coloca algo em ordem, Ele sabe a sequência certa de cada acontecimento, antes mesmo de qualquer um deles vir a existir. É por isso que não pode falhar o que Deus estabeleceu. E pelo homem não conseguir... meu filho, seja bem-vindo, coisa fofa. Boa noite, Isaac. Pelo homem não conseguir entender a onisciência de Deus, acaba conjecturando uma série de doutrinas, uma série de teorias, mas isso, gente, não passa de entendimento humano. Boa noite, coisa fofa da minha vida. Então, taçô significa colocar em ordem, arranjar de uma maneira ordenada, atribuir ou dispor a certa posição ou destino. Então, Jesus tinha que vir num corpo humano, num determinado tempo, nascido daquela exata mulher, como nós já falamos. Maria ocupava um lugar na descendência, não é, de Davi, na qual era perfeita para Jesus vir como seu filho. Ela era virgem e ela cria naquilo que Deus estava ali através do anjo falando para ela. Ela recebeu e ela disse que se cumpra em mim as tuas palavras, de acordo com a tua vontade. Então ela creu na palavra de Deus. E aí ela recebeu pela fé e gerou pela fé a palavra de Deus. É assim também que a gente recebe a palavra de Deus implantada em nossos corações. É através da fé. Quando a gente ouve a palavra de Deus, não é? Então, exatamente. Quando a gente ouve a palavra de Deus, não é? A fé vem. E a fé vindo, então ela gera, não é, a sua própria espécie. Então, quando a gente acata, não é, quando a gente recebe isso, a gente não rejeita, porque muitas pessoas rejeitam, não é? Essa é a diferença de pessoas para pessoas. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu modo, porque cada um tem uma peculiaridade. Ainda que gêmeos univitelinos nasçam, podem nascer no mesmo corpo, com o mesmo DNA, as almas são diferentes. Se até o unigênito do Pai teve que aprender na carne, sua humanidade, né? Pessoa natural ou física, o que dirá nós? Não é? Então, se Jesus teve que passar por toda essa disciplina aqui, e a palavra usada, o upotasso, né? Upotasso, que é submissão, sujeitar-se a, ora, gente, imagina nós, não é? Então, se a gente não se sujeitar ao Espírito Santo, se a gente não se sujeitar àqueles, né, que o Espírito Santo levanta para nos instruir, agora veja, tem que instruir de acordo com a palavra de Deus e não com a palavra deles, não com a vontade deles. É por isso que movimento aí, o Espírito Santo está se movimentando para fazer com que soltem seus filhos, seja de onde estiver, pode ser no norte, no sul, no leste, no oeste, onde estiver, que soltem seus filhos, que deixem seus filhos livres para que ele possa ensinar, porque ele já deu tempo, não é, muito tempo, para que as pessoas possam andar de acordo com a vontade dele que está descrita na sua palavra, ao invés de ficarem olhando para os rudimentos desse mundo e buscando as riquezas e glórias desse mundo, gastando tempo com infantilidade, com criancice, permanecendo todo mundo no jardim de infância, sendo tragados por Satanás, sendo envergonhados e envergonhando a obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Podem ter certeza que as coisas estão acontecendo, porque tem que acontecer, como o Senhor Jesus disse.
é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele pelo qual vêm os escândalos, não é? Então essas coisas precisam acontecer para que o Senhor possa atuar no meio do seu povo e libertar aqueles que estão sendo escravizados, porque sim, Aleluia. As crianças em nada se diferem das pessoas do mundo, mas se elas forem alimentadas com leite genuíno espiritual, 1 Pedro 2,2, ela certamente, não é, crescerá como está escrito em Hebreus 5, do 13 ao 14. Isso acontecerá, como o Senhor disse que aconteceria. João 16, na obra do Espírito Santo, né? Do versículo 8 até o versículo 11, o Senhor Jesus fala sobre isso, como também 1 Coríntios 3, como nós lemos ontem. Então, essas coisas estão contidas nas Escrituras, porque elas são a vontade de Deus. E se estão rejeitando a vontade, estão vamos dizer assim, resistindo ao Espírito Santo, pelos corações endurecidos, pela cobiça fomentada nesse mundo, então o Senhor pode ter certeza que chegou o tempo. Pode ter certeza que chegou o tempo de coisas acontecerem. E não achem que é culpa de governo. Não é o governo. O governo é outro governo que está fazendo com que essas coisas aconteçam. É o governo das nossas almas. É o nosso Senhor, aquele que pagou o preço de sangue. Ele viveu uma vida perfeita e cumpriu tudo que era necessário para nos entregar uma obra completa, cheia, sem faltar nada. E não é que a gente venha se tornar escravos de homens, letárgicos em entender as coisas do Senhor e sem cumprirmos a nossa função no corpo de Cristo, no ministério que Ele mesmo estabeleceu. A igreja é dele, a igreja não é de homens. A igreja, o corpo, a noiva, pertence a Cristo Jesus. Aleluia. É parte dele e Ele está atuando. Queira quem quiser, goste quem gostar. Não é agindo o Senhor quem impedirá. Fala, papai. Eita, glórias. Amém. Para Jesus cumprir o seu ministério terreno, a obra que o Pai lhe designou, ele teve que crescer em estatura, sabedoria e graça. Por que pensamos diferente sobre nós? Não é? Por que a gente pensa diferente? Por que a gente também não tem que crescer? Por que a gente não tem que se desenvolver? O que está errado? O que está faltando? É da parte de Jesus? Não. Jesus cumpriu tudo. Não é da parte dele. Tem alguma coisa que está aí nesse meio, não é? Que está, vamos dizer assim, desvirtuando aquilo que procede do Pai. Mas ele não está dormindo, não. Tá? Ele está acordado. Ele não se alimentava apenas de pão da terra, mas de toda a palavra que saía da boca de Deus, conforme Mateus 4:4. E conforme Mateus 4, Lucas 4, na tentação de Jesus, tem muitos aí, inclusive, né, que estão aceitando a oferta de Satanás, né? O mesmo que Satanás ofereceu a Jesus e Jesus rejeitou, mas tem homens aí que estão aceitando e estão se regozijando, não é, com os manjares desse mundo e se dando a esses manjares, não é, em plena luz do dia, em todo o tempo, se tornando fartos, gordos, não é? E pisando em cima daqueles que são fracos e mantendo os fracos para que eles possam continuar pisando e se alimentando, né, daquilo que deveria ser dividido, distribuído, compartilhado. O Senhor disse: de graça vocês receberam, de graça vocês deem. Seja bem-vindo de volta, Silmar querido. Eita, glória, voltou. Assim ele crescia na graça e na sabedoria divina, não apenas em estatura. E a palavra grega para estatura é relíquia, maturidade, em anos ou tamanho. Veja, em anos ou tamanho. Essa é a palavra relíquia no grego, tá? Reliquia no grego. Maturidade. Veja, gente, é a mesma coisa que o apóstolo Paulo fala em Efésios 4, né? Até que atinjamos, né, a maturidade do Filho de Deus. Então, ora, Jesus não atingiu? A gente vai atingir também, desde que a gente esteja fundamentado na verdade, não é? E nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da verdade. É coisa linda, gente. Já chegou como? Com Jesus. Jesus. Chegou com cheio de Jesus. Cheio de Jesus, literalmente. Eita, glória. Ou seja, maturidade, né, em anos ou tamanho, idade. E crescia, a palavra é procópito,
conduzir adiante, como espancamento, cuja palavra coptou, golpear o peito com pesar, ferir ou golpear o próprio corpo, particularmente o peito com as mãos para o alto em lamentação, lamentar, gemer, promover, avançar em quantidade, crescer, aumentar em termos de tempo avançado. Ou seja, gente, aí aqui, né, aumentar, progredir, lucrar, está muito gasto, envelhecer. Ou seja, não é? A parte externa, ela vai envelhecendo, mas a parte interna, ela vai se renovando dia após dia. Então é necessário, não é, que a gente, como Paulo, né, a gente vá literalmente, não é? É como que negar a vontade da nossa carne, literalmente, é como se a gente estivesse golpeando, né, se lamentando. Por quê? Porque não tem crescimento se não for através da dor. Não é? A alma, ela não vai crescer no Senhor se ela não sentir dor para crescer. Tá se despedindo, dando uma boa noite. Você que ficar de olhos abertos. Olá, Laércio, que Deus te abençoe, irmão. Boa noite. E graça, que é cariz, que significa generosidade, como gratificar, através de modos ou atos, abstrato ou concreto, em sentido figurado, literal ou espiritual. Então veja, olha só. Como gratificar, né, como generosidade, olha só, então, de todos os lados, gente, em todos os sentidos, seja abstrato, seja literal, seja concreto, seja figurado, ou espiritual, particularmente a influência divina sobre o coração e o seu reflexo na vida, incluindo gratidão. Então, quando o Espírito Santo está agindo em nossas vidas, não é? Quando ele está nos dirigindo, não é? Então a gente vive com ações de graças. A gente sabe agradecer ao Pai. A gente vive, né, num estágio de ações de graça. A gente vive sabendo da generosidade, usufruindo da generosidade do nosso Pai Celestial. O tipo de vida, né, o tipo de entendimento é completamente diferente daquela vida de rancor, daquela vida de peso, porque a gente está sobre o ombro, né, daquele que é o maior de todos. Então, a palavra também é aceitável, benefício, benevolência, dom, presente, graça, gracioso, alegria, agradecimento. Então, é verdadeiramente, como diz as Escrituras, quando a gente está sendo guiado pelo Espírito Santo, apesar das lutas, apesar de tudo que a gente passa dando glória a Deus, literalmente dando glória a Deus e sendo grato ao Senhor. Quando a gente está se sujeitando ao Espírito Santo, quando não está, tudo é um peso, tudo é enfadonho, tudo é muito cansativo. Por quê? Porque estamos olhando para o lugar errado. A gente não está buscando da fonte, mas tirando de onde já é carente, de onde já não tem. Alegria, agradecimento, boa vontade, incluindo a ideia de todo tipo de favor, bênção, bem como proveniente de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, para andarmos nos mesmos passos de Cristo Jesus, precisamos imitar o autor e consumador da nossa vida e da fé. Conforme está escrito, né? Atos 3,15 e Hebreus 12:2. Atos, capítulo 3, versículo 15, versão NVI. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Aleluias. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Veja os tronos de outros reis, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé,
Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E Efésios, né? 2:10. 2:10. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo. Veja, foi o próprio Deus que nos fez quem nós somos. Somos em Cristo Jesus. E nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus para que realizássemos as obras que Ele planejou para nós há muito tempo atrás. Então veja, se não for por meio do Espírito Santo, gente, a gente não vai fazer essas obras. Se não formos educados, ensinados, conduzidos pelo Espírito Santo, ninguém vai fazer as obras provenientes do Espírito Santo que o próprio Deus, né, estabeleceu desde o início para que andássemos nelas. Amém. Vamos aprender dele e fazer o que ele já preparou com antecedência, porque ele está fora desse plano físico, não é? Ou vamos continuar tentando do jeito dos homens naturais? A escolha é nossa, desde o início em Gênesis, também hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Veja, os céus e a terra. Isso aqui é Moisés que está falando, tá? Deuteronômio 30:19, estou citando pela NVT. Veja, eu chamo os céus e a terra como testemunha. Ele estava, não é, profetizando acerca de Jesus Cristo. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Deuteronômio 30:19. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Está falando quem é a vida? Quem é o autor da vida? Quem é a própria vida? Então escolham Jesus e vocês e seus filhos terão vida. Isso aqui é a palavra de Deus está dizendo. É por isso que a mulher ou o homem que está casado com alguém que é incrédulo, seus filhos são benditos por causa da vida. A vida é maior do que a morte. A vida eterna é maior do que a morte. O Senhor maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Está escrito que esse dia é hoje, presente, conforme 2 Coríntios 6:2, e que é tirado de Isaías 49:8. Você pode ler, Coríntios, 2 Coríntios 6:2. Posso? Silmar disse. Parece que passou um resfriado por aí, irmã Sandra. Pois é, meu irmão. Depois do meu filho, o Vini, não é? Aí chegou a mim. Eu encarei, já passei aqui pelos dois, não é? Com esse resfriado. E aí ainda peguei meu neto, né? Meu neto estava também. Então, chegou aqui. Mas vai durar pouco tempo. Amém. Vai ter certeza disso. Segunda... Choro, né? Choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Amém. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Amém. Aleluias. E como diz, né, em Hebreus, né, se vocês ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureçam o coração. Vivamos o hoje como um presente, cariz de Deus. Aleluias. Amém. Amém. Então, gente, a gente encerra aqui o nosso devocional de hoje. E vamos orar, né? A vontade do Pai para as nossas vidas. O Silmar dormiu, Maria? O Silmar, a Maria sendo sutil, ele... Deus te abençoe, Silvânia, querida. Amém. Yeshua. Vamos orar, amados irmãos. Amém. Recebamos do Pai.
Pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Amém. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Amém. E ele nos encherá também para a glória do seu nome. Gente, que Deus abençoe a noite de vocês, lhes dê um descanso, o descanso que é Cristo Jesus. Obrigada pela palavra. Amém, irmão. Amém. Amém. Receba o nome de Jesus. Gente, tenham todos um ótimo descanso, viu? Deus abençoe cada um. Amamos vocês em Cristo Jesus. E até amanhã, né? Se assim Deus nos permite. Deus te abençoe, meu irmão. E que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.